Fala, fiel! Antes de começar, já deixa o like porque hoje tem bastidor pesado envolvendo Neymar, Yuri Alberto, Guinegão e mais uma confusão política dentro do Corinthians. Se você ama acompanhar tudo sobre o Timão e quer receber informações todos os dias, já se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem muita coisa importante acontecendo. E olha, fica até o final porque a história envolvendo Neymar e Corinthians é daquelas que deixam qualquer torcedor pensando. E se tivesse acontecido? Vamos nessa? A primeira informação é simplesmente inacreditável. Pouca gente sabe, mas o Corinthians esteve muito perto de contratar o Neymar, quando ele ainda era apenas uma promessa do futsal. Sim, antes de virar estrela mundial, antes de encantar o Santos, a seleção brasileira e o futebol europeu, Neymar esteve no radar do Timão. E quando você ouvir os detalhes dessa história, vai entender por que ela gera tanta discussão até hoje. Tudo aconteceu no início dos anos 2000. Um dirigente ligado ao Corinthians acompanhava uma partida de categorias menores e ficou impressionado com um garoto que parecia jogar um esporte diferente dos demais. Enquanto os outros meninos corriam atrás da bola, aquele garoto fazia coisas que ninguém conseguia explicar. Dribles, velocidade, inteligência e uma facilidade absurda de decidir partidas. O nome dele? Neymar. A impressão foi tão forte que imediatamente começou uma conversa para tentar levá-lo ao Corinthians. O contato chegou até o pai do jogador e ali surgiu uma condição considerada importante para que a transferência acontecesse. A família precisava ter estrutura para viver em São Paulo. Nada fora do normal para uma jovem promessa que estava iniciando a carreira. Mas naquele momento, o Corinthians entendeu que não valia a pena fazer esse investimento. Resultado, a negociação não avançou. Algum tempo depois surgiu uma nova oportunidade. O pai do atleta voltou a procurar representantes ligados ao clube para saber se ainda existia interesse. Era praticamente uma segunda chance. Só que novamente a resposta foi negativa. E foi aí que o Santos entrou em cena. O restante da história todo mundo conhece. Neymar virou um fenômeno mundial, conquistou títulos, movimentou centenas de milhões de euros e se transformou em um dos maiores jogadores brasileiros da sua geração. E agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o Corinthians perdeu uma oportunidade histórica ou naquele momento ninguém conseguiria imaginar o tamanho que o Neymar alcançaria? Comenta aqui embaixo porque esse assunto rende debate até hoje. Agora vamos falar de uma situação que está movimentando os bastidores do clube. Guinegão voltou a receber propostas. O atacante de apenas 19 anos continua despertando interesse de equipes do exterior, mesmo sem ter recebido oportunidades no time principal. A informação é que um clube recém-promovido do futebol turco apresentou uma oferta envolvendo empréstimo com obrigação de compra, mas o Corinthians recusou. E a decisão tem uma explicação. Internamente, existe a avaliação de que podem surgir propostas ainda melhores nas próximas semanas. O mercado já demonstrou interesse anteriormente. Clubes da Rússia, da Arábia Saudita, da Suíça e até equipes brasileiras monitoram a situação do atacante. Por isso, a diretoria acredita que não é o momento ideal para fechar negócio. A expectativa é que novos contatos aconteçam muito em breve. E aí fica a pergunta para Fiel. O Corinthians faz certo em esperar uma oferta maior ou deveria aproveitar a oportunidade para negociar agora? Deixa sua opinião porque esse caso promete novos capítulos. E atenção porque a próxima notícia mostra que a turbulência política dentro do clube continua. A Assembleia Geral que votaria mudanças importantes no Estatuto do Corinthians acabou sendo suspensa pela Justiça. A reunião estava prevista para acontecer nos próximos dias e tinha potencial para alterar pontos relevantes relacionados ao funcionamento político do clube. Só que uma decisão judicial interrompeu o processo. Com isso, a votação não acontecerá até que toda a situação seja analisada novamente. Além disso, outro ponto também gerou discussão. Havia um debate envolvendo o tempo mínimo de associação necessário para participação em determinadas votações. Esse tema acabou entrando no centro da disputa jurídica. Resultado, mais um capítulo de instabilidade nos bastidores do Parque São Jorge. Enquanto o futebol precisa de tranquilidade para evoluir, a política do clube continua produzindo conflitos que acabam chamando a atenção da torcida.
Agora me diz, você acredita que essas disputas internas prejudicam o Corinthians dentro de campo? Claro que sim, né? Comenta aqui porque essa discussão é importante. E falando em planejamento de elenco, surgiu uma informação curiosa. O volante Denilson, que atualmente atua pelo Mirassol, foi oferecido ao Corinthians em momentos diferentes, mas o clube decidiu não avançar. A avaliação interna foi de que o jogador não se encaixa naquilo que o departamento de futebol procurava. O detalhe é que hoje ele vem recebendo elogios por suas atuações. Por isso, muitos torcedores começaram a questionar se a diretoria acertou ou não ao deixar passar essa oportunidade. No futebol isso acontece o tempo todo. Jogadores recusados por um clube acabam brilhando em outro. E só o tempo mostra quem estava certo, né? Agora chegamos a uma das informações mais importantes do vídeo. Yuri Alberto. Muito se falou nas últimas semanas sobre um possível retorno ao futebol russo. Mas o cenário atual parece diferente do que muita gente imaginava. Segundo informações, houve uma consulta para entender valores e condições de uma eventual negociação. Mas consulta não significa proposta. Existe uma enorme diferença entre as duas situações. Uma consulta serve apenas para levantar informações. Uma proposta representa intenção real de compra. E até o momento não surgiu uma oferta oficial que atendesse aos interesses do Corinthians. Outro ponto importante é que o clube interessado não vê a contratação de um centroavante como prioridade absoluta nesse momento. Por isso, uma negociação considerada cara perde força. Enquanto isso, Yuri Alberto segue no Corinthians. E apesar das especulações, hoje a permanência do atacante parece mais provável do que uma saída imediata. Mas sabemos como funciona o mercado da bola, né? Tudo pode mudar do dia para a noite muito rápido. Uma proposta inesperada pode surgir e alterar completamente o cenário. Por isso a situação continua sendo acompanhada diariamente. Agora quero saber de você. Se chegasse uma proposta muito forte para o Yuri Alberto, você venderia ou manteria o atacante no elenco? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like porque ajuda demais o canal. Se ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve para acompanhar todas as novidades do Timão. Também peço que você confira a descrição do vídeo e o primeiro comentário fixado. Lá eu deixei produtos que eu indico para todo torcedor corintiano que gosta de demonstrar sua paixão pelo clube. E se você quiser dar aquela força para o canal, confere o QR Code que está aparecendo na tela ou utilize a chave Pix que está na descrição. Qualquer valor é muito bem-vindo e ajuda a manter o trabalho, trazendo notícias e conteúdos diariamente para Fiel. Então é isso, Fiel. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.